Oi, gente, tudo bom? Boa noite, sejam bem-vindos aqui a essa transmissão mais do que especial. Vamos dar um tempinho aqui para o pessoal ir entrando e conforme eles vão entrando, eu vou me apresentar. Eu sou a pessoa menos importante aqui, mas não vou deixar de me apresentar. Eu sou o Theo Ruprecht, eu sou jornalista com foco em ciência e saúde, trabalho na área há mais de uma década. E hoje a gente vai fazer aqui uma transmissão especial em homenagem ao Novembro Azul do câncer de próstata. Né? A gente vai ter uma conversa muito relevante com especialistas que tratam da prevenção, do tratamento e até das questões de saúde que envolvem o câncer de próstata como um todo. Né? E é legal a gente poder debater isso, porque a gente quer também abordar essa questão do estigma sobre essa doença e também a questão da saúde mental, né, do que cerca o câncer de próstata, para além das estatísticas, para além da doença em si. Então, acho que um pouco do nosso objetivo hoje de conversar é esse. Vocês estão vendo que eu estou olhando um pouco aqui para a minha esquerda, isso tem dois motivos. O primeiro, óbvio, é a minha colinha que eu tenho aqui natural, né, gente, para estar aqui preparado para vocês. E depois também, claro, porque a gente quer convidar vocês a participarem ativamente desse debate. Então, por favor, tem um comentário, tem uma pergunta, tem alguma coisa, é só mandar para cá, que aí eu vou olhar aqui para a minha esquerda, porque vão estar mandando para mim justamente esses comentários, fazendo essa moderação, né, para eu poder trazer aqui a baila para os nossos especialistas aqui de hoje, eles sim, né, os protagonistas aqui do lado de cá, além de vocês, né, para a gente ter esse debate aqui, né. Bom, então, como eu disse, vocês me verem olhando pro lado, não tô distraído, tá, gente? É isso, a ideia é um pouco a gente ter essa conversa entre a gente aqui do lado de cá e vocês aí do lado daí. Então, vamos logo aos nossos convidados aqui, acho que a gente já pode começar a trazer, deixa eu ver aqui quem já tá dentro. Vou trazer então aqui Viana, vamos aceitar, vamos ver se ele aparece, gente. Às vezes dá esse tempinho, mas já ele entra. Tá aí. Tudo bom, Caio? Como você está? Seja bem-vindo. O Caio, gente, é um psico-oncologista, né? Ele é membro do comitê científico do Instituto Vencer o Câncer. Caio, obrigado, viu, por estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite de vocês. Acho que hoje a gente vai ter uma conversa bem bacana. Perfeito. Gente, eu vou arrumar minha câmera aqui enquanto isso, porque minha cabeça deu uma quebradinha aqui. Mas enquanto isso, Caio, eu queria aproveitar e também, enquanto eu vou trazer o nosso segundo especialista, né, para a gente poder esse debate, se você quiser antecipar para a gente, né, justamente o que cerca, né, um pouco essa doença, se você pudesse fazer suas considerações iniciais, né, sobre isso, né? A gente tem um câncer de próstata, né? Mas ele tem um reflexo evidente na saúde mental dos pacientes e na dos seus familiares, né? O que você tem visto no consultório, Caio, sobre esse tema? Bom, gente, primeiro, boa tarde. Fico muito feliz aí, como eu falei, né, com o convite da Libes, de estar aqui com pessoas tão legais, né, de estar compartilhando um pouco da experiência, né? Eu acho essa pergunta muito bacana, né? Eu acho que em um primeiro momento, né, a gente tem que pensar um pouquinho de como essa doença funciona, né? É interessante a gente pensar que é um dos cânceres mais comuns e que hoje em dia muitos pacientes ainda têm vivido agruras por conta desse câncer. Muitos vêm com a doença já avançada, né? Mas no consultório a gente encontra diversas formas de manifestações emocionais, que é aquilo que a gente vai conversar aqui, né? Eu acho que o Dr. Marcelo, então, vai conseguir falar muito para a gente disso também, e eu vou complementando. Mas no consultório, a gente vê diversas questões emocionais por conta da sexualidade, por conta da família, porque a família também gera demandas e ajuda a suprir outras demandas, tá? E a gente também vê outras questões que são de cunho cultural e social, mas que eu acho que a gente vai ter tempo de falar. Perfeito. Vocês viram que enquanto o Caio estava falando, entrou o doutor Marcelo Uroclausi. Doutor Marcelo, primeiro, eu já peço desculpa de antemão se eu falei seu nome errado, tá? Então, mas acho que a gente tem que chegar o mais perto possível. Super obrigado por estar aqui com a gente. Doutor Marcelo é médico urologista, também é membro do comitê científico do Instituto Vencer o Câncer. E, assim, os dois, na verdade, têm um currículo enorme, gente. Então, eu estou resumindo aqui o dos dois. Mas, doutor Marcelo, se você pudesse, então, fazer suas considerações iniciais também sobre o que a gente falou, na linha da prevenção, do tratamento, né, desse câncer, o que a gente pode esperar de maneira geral e da importância também da gente olhar um pouco de prevenção, né, quando a gente quer falar até do que o Caio acabou de comentar aqui agora. Obrigado pelo convite, é uma honra poder estar
participando dessa live com vocês. Parabéns pela iniciativa. Acho super importante a gente trazer esse assunto para o público em geral, e eu acho que esse tipo de educação, né, levar conhecimento é sempre bom, acaba desmistificando uma série de situações, de tabus, e a gente pode trazer um pouquinho mais de serenidade para as pessoas e para as famílias que acabam lidando com essa, que é a neoplasia, é o câncer maligno mais comum do homem, quando a gente excetua aqueles tumores de pele não melanomas, aquelas pintinhas, né, muitas vezes de sol, os CBCs e os SECs de pele, que na maioria das vezes são doenças pouco agressivas, o câncer de próstata é o tumor mais comum do homem e é o segundo que mais mata, né, apenas atrás do câncer de pulmão. Acabou de ser republicado a atualização do INCA com uma estimativa de mais de 70 mil casos ao ano de novos diagnósticos de câncer de próstata, consolidando, então, essa informação. Então, vamos bater um bom papo sobre câncer de próstata e tentar desmistificar esses tabus aí que podem ir por água abaixo. Perfeito, super obrigado, doutor Marcelo. Reitero aqui, gente, vocês podem participar à vontade, né? Eu não vou perder a oportunidade de, como jornalista aqui, começar aqui o debate já fazendo pergunta, mas vocês, por favor, gente, fiquem aí, mandem suas perguntas, seus comentários, que a gente vai aqui acrescentando. Bom, então eu vou começar com o doutor Marcelo mesmo. Doutor Marcelo, a gente sabe que a detecção precoce faz toda a diferença para o tratamento do câncer de próstata, né? Mas o quanto que ainda, em pleno 2022, a gente enfrenta estigma, preconceito com um exame que pode nos ajudar a detectar o câncer de próstata, o toque retal, estou falando. Pois é. Então, assim, o câncer de próstata, o prognóstico depende fundamentalmente do estadio em que a doença é diagnosticada, né? A gente sabe que ao detectar uma doença nos estágios mais iniciais, quando a doença é localizada, ela é restrita à próstata, a expectativa de mortalidade por causa do câncer em 5 anos é menor do que 1%. Por outro lado, quando a gente faz o diagnóstico em estágios mais avançados, quando a doença já saiu da próstata, né, ela deu metástase, que é como a gente chama, o prognóstico de sobrevida em 5 anos é na ordem de 30%. Ou seja, ela é praticamente curada em todo mundo quando ela é diagnosticada inicialmente e ela causa uma morte de 30% da população quando ela é diagnosticada avançada, isso em 5 anos. Só isso acho que já seria suficiente para a gente trazer esse alerta do quanto importante é o diagnóstico precoce. Aqui a gente tem que fazer uma distinção, então, se me permite, entre prevenção e diagnóstico precoce. A gente fala muito em prevenção, mas o que a gente busca em câncer de próstata não é a prevenção como a gente está acostumado, né? Então a gente fala, bom, eu quero prevenir obesidade, a gente tem que melhorar a dieta e tem que fazer atividade física. Isso também faz bem para a próstata, tá bom? Mas a gente não tem evidência sólida de que a gente realmente consiga prevenir câncer de próstata. O que a gente busca fazendo os exames rotineiros, né, é o diagnóstico precoce. Aquela frase, quem procura acha, ela tá certa, mas ela tá incompleta. Eu costumo dizer para os pacientes que a frase correta seria quem procura acha, vírgula, enquanto dá tempo de tratar. Porque quem não procura também acha, mas acha num estágio muito mais avançado que às vezes não dá mais tempo de tratar, né? Então, você perguntou sobre os tabus, né? A gente tem aí o toque retal, que é uma das ferramentas utilizadas para acender uma luzinha amarela de que talvez exista alguma coisa de errado com a próstata, né? O toque retal nada mais é do que uma parte do exame físico. Assim como o otorrino coloca aquela palitinho chato na língua para ver a sua garganta, o urologista faz o toque retal para poder sentir a consistência da próstata. A próstata normal tem a consistência só da ponta do nariz, a gente chama de fibroelástica. Essa é uma próstata que tem menos risco de ter uma doença mais grave. Ao passo que uma próstata que tem a consistência do ossinho do nariz, uma próstata dura, pétrea, essa é o sinal de alerta. Esse é o sinal amarelo que acende e que faz com que a gente prossiga na investigação. Isso corre em paralelo
ao exame de sangue, que é o PSA. O PSA é uma proteína normalmente produzida pela próstata. A gente ejacula um monte de PSA. O PSA faz parte do sêmen, né? Um pouquinho desse PSA escapa e cai na corrente sanguínea e pode ser dosado num exame convencional de sangue. Eventualmente, alguma situação que interfira na arquitetura da próstata, o próprio crescimento benigno, um processo inflamatório, uma infecção e o câncer vão alterar essa arquitetura, fazendo com que escape mais PSA, caia mais PSA na corrente sanguínea, e a gente vai detectar esse aumento, que é um outro sinal amarelo para a gente prosseguir na investigação. Então, é importante dizer que nem o toque alterado, nem o PSA alterado são certezas de que exista um câncer, mas eles acendem essa luz para que a gente continue a investigar, às vezes com exames de imagem mais detalhados, como uma ressonância, às vezes através de uma biópsia, para ter certeza que exista ou não alguma coisa de diferente acontecendo na próstata. Ainda existe tabu, desculpa me alongar aqui na resposta, eu percebo que isso vem diminuindo felizmente ao longo do tempo e, de novo, iniciativas como essa são fundamentais para que a gente vá aparando essas arestas, trazendo mais homens, ou fazendo com que seus familiares, seus companheiros, acho que eu vou poder falar melhor, às vezes liguem marcando consulta para os homens são um pouco mais turrões e frequentemente não cuidam tão bem da saúde quanto as mulheres. Perfeito. E muito legal isso que você tocou, né, Marcelo, dessa coisa da complementaridade. Claro que a definição do exame a ser feito, isso tudo é de maneira individualizada, a pessoa vai conversar com um profissional de saúde, por óbvio, mas legal dizer que cada um pode ter a sua função. Então é interessante isso, gente, né? Para também não ficar naquela, vou fazer esse, não vou fazer aquele. Não tem para quê, né? Agora, uma coisa que eu achei legal também aqui, a gente recebeu da Sandra Canto uma mensagem falando, cuidem-se, meninos, vocês são importantes para a família de vocês. Isso aí, gente. E o doutor Marcelo deu a deixa também, acho, um pouco para você, né, Caio? Essa coisa, talvez, do homem ser um pouco turrão, esse receio de ir ao médico que às vezes a gente tem, ele pode estar associado, às vezes, ao medo da própria doença? O doutor Marcelo falou um pouco disso. O que você acha isso, Caio? E o quanto que a gente deixa, na verdade, os nossos medos tomarem conta da gente ao ponto de nos impedirem de buscar, né, o que a gente acha, o que seria importante para a nossa saúde? Bom, então, o que acontece, né? Eu fico pensando assim, né? O doutor Marcelo falou aqui algumas coisas que foram muito interessantes e importantes, né? Eu acho que o Novembro Azul ele vem com essa força para trazer essa conscientização. No entanto, quando a gente fala de câncer de próstata, a gente também está falando de um câncer que aquilo que o doutor Marcelo falou, né? Quem acha cedo trata, ou quem acha cedo cura, né? Até. E o que acontece? A gente vem de uma cultura essencialmente machista e que tem muita dificuldade de lidar com a questão da masculinidade, onde, por exemplo, exame de próstata é como se destituísse aquele sujeito do lugar de masculino, né? Então, isso ainda tem sido uma coisa muito difícil, né? Como se aquela masculinidade, o fato de ser homem, fosse ferido por conta de um exame que seria tão básico. Tanto que muitos, na verdade, vão no meu consultório, né, depois de diagnosticados, falavam assim, não, porque só ia lá, eu media o PSA e tá tudo bem. E não fazia mais nada. Né? Ou coisas, essas frases, elas são muito comuns, né? Eu acho que, primeiro, o medo, ele vem muito antes da coisa acontecer. Tanto que hoje o doutor Marcelo vai saber falar muito melhor do que eu, né? As pessoas, elas não esperam mais o diagnóstico do médico. O paciente, ele se diagnostica no momento que ele já procura num site de busca o que é aquela doença. Hoje em dia, a forma de receber diagnóstico também se modificou muito. Então, as pessoas se autodiagnosticam, muitas vezes chegam nos consultórios médicos muito ansiosas, até com pensamentos de problemas muito piores, né? Então, isso a gente tem visto muito na oncologia, de uma maneira geral, e muitas vezes a gente vê esses autodiagnósticos muito errados também, que fazem com que esse paciente chegue até com uma doença mais avançada, tá? Então, a gente tem uma série de fatores que afetam nesse medo do paciente, né? Claro, é ferir a masculinidade, a gente está falando de uma cultura e dessa sociedade que fala que o masculino não pode ficar doente, homem não pode chorar, homem não pode ser dependente. Muitos homens têm medo de depender de terceiros.
Então, para ser um provedor, ele não pode adoecer, né? Então, isso é um dos pontos mais importantes e que a gente vê que essa pessoa, quando ela descobre uma doença oncológica e ela tem que ficar em tratamento médico e depender, por exemplo, do cuidado da esposa, da filha, do filho, a masculinidade também vai se esvaindo por aí. Não é só pela questão sexual. Então, o medo desse homem de descobrir, muitas vezes, alguma coisa, tá, na verdade, em descobrir que ele pode ser falho, descobrir que ele pode ser frágil, né? Descobrir fragilidade para a gente, né, na nossa sociedade, e aí eu falo de uma sociedade ocidental e oriental, né, de uma maneira geral, a postura do homem é a postura do sujeito que não pode ficar doente, tá? Então, isso ainda se perpetua. Por exemplo, a gente fala de muitas outras campanhas, né? Por exemplo, com o câncer de pênis, né? A gente fala de uma série de outras campanhas que talvez não fossem tão necessárias de serem feitas se a gente já não tivesse construído uma imagem de masculinidade muito tóxica, tá? E aí a gente também vive uma série de outras coisas que a família também traz consigo uma série de outras demandas. Tanto que a gente vê que quem leva o homem para o médico são as mulheres. Muitos dos que estão assistindo essa live aqui hoje não são homens, são mulheres preocupadas com seus maridos, tá? Então, isso é um dos pontos mais interessantes, porque muitas vezes eles acabam procurando o médico pelo medo que elas mostram de perdê-los. Então, é uma forma de ser potente a falar, então eu vou me cuidar, já que você tem medo de me perder, porque eu não tenho, né? É interessante isso, né? Então, eu faço pelo outro, eu não faço por mim. Então, a gente vê muito disso nos consultórios de psicologia, principalmente de psico-oncologia, né? Da gente que é especialista na área da oncologia. Então, esses pontos são muito interessantes, como também aparece a questão da adesão ao tratamento. Muitos homens têm medo até de aderir ao tratamento, alguns até evadem do tratamento, né? Com medo, por exemplo, dessa castração química, né? Ou seja, eu não posso mais ser potente, eu não posso mais ter filhos, eu não posso... Eles fantasiam também muitas coisas, né? Por quê? Porque tem medo até de ouvir a informação, né? Isso eu acho que o doutor vai saber até dizer, né? Melhor do que eu, porque ouvir o diagnóstico também é uma parte difícil e que vai mostrar para ele essa fragilidade. Então, todo esse medo, né, que a gente fala, ah, ele tem medo de descobrir. Sim, todos nós temos medo de descobrir. Se a gente fizer um exercício básico aqui com todo mundo que está em casa assistindo a gente, por exemplo, o que que a gente faz quando a gente tem um sintoma? A gente vai lá, se medica. Se o sintoma passar, eu nem procuro o que tem, né? Agora, se ele perdurar, aí eu procuro o médico, né? E quando eu procuro o médico, ele vai lá e me medica. Se passar, eu pego aquela guia do exame que o médico pediu e nem faço, porque eu não quero descobrir, né? A negação é própria da gente, é humana. Então, isso acontece também com os homens. Legal, muito interessante isso. Inclusive, remete ao que a própria Sandra comentou aqui com a gente, né? Cuidem-se porque a família se importa com vocês. E eu tô vendo mesmo o pessoal entrando, tem bastante mulher, você tá certo, viu, Caio? Que realmente a gente tá fazendo sentido que você falou isso. Doutor Marcelo, vou aproveitar aqui, para a gente não perder, vou fazer uma pergunta dupla um pouco no que o Caio falou. A primeira, na verdade, é só você puder responder rapidamente uma pergunta que veio pelas perguntas, pelos comentários, da Maria Celeste Patrocínio. Ela só pergunta rapidamente se o uso de álcool pode favorecer o câncer de próstata, né? E daí, se você quiser arrematar, é justamente você aí no seu consultório, como você vê, qual é a dificuldade de falar desse diagnóstico com o homem e como que a gente começa a mudar isso? Como que você tenta mudar isso? Bom, obrigado pela pergunta. Vou dar uma boa notícia aqui. Para a próstata, o álcool não tem tanta influência. Não quero estimular ninguém a exagerar na bebida alcoólica. Lógico que traz uma série de malefícios, fígado, enfim, coração. A gente não tem que tomar muito cuidado com bebida alcoólica, mas para a próstata não é um dos fatores de risco bem estabelecidos. A gente tem fatores de risco muito característicos do câncer de próstata, né? O câncer de próstata é uma doença que tem como fator de risco a idade, né? Então, quanto mais velho, maior a chance da gente diagnosticar câncer de próstata. A mediana dos diagnósticos do câncer de próstata é em torno dos 65 anos, tá? Porém,
a gente tem que 40% dos tumores são diagnosticados antes dos 60 anos. Ou seja, temos que começar a nos cuidar a partir dos 40, 45. Porque nessa idade a gente já começa a ver alguns casos. Outro fator de risco importante é a raça. Os negros têm mais câncer de próstata e têm um risco maior de ter um câncer mais agressivo. Então, homens de raça negra precisam também começar a procurar a assistência 5 anos mais cedo do que o restante da população. E histórico familiar. Homens que tenham parentes de primeiro grau, principalmente pai e irmãos, têm um risco quase 2,5 vezes maior do que a população em geral de desenvolver essa doença. Tá? Então, esses são os fatores de risco bem consolidados do câncer de próstata, só para complementar a pergunta. Em relação a como quebrar o tabu, eu acho que a gente tem que jogar aberto com o homem. Né? O exame de toque é um exame, como eu disse, físico. É igual o cirurgião ou o clínico apalpar a barriga, o otorrino colocar a luzinha na orelha. A gente faz o exame de toque, que é um exame rápido, ele demora menos de 10 segundos. Ele é totalmente indolor se o homem estiver minimamente relaxado. E ele não deixa nenhuma sequela. Né? Ele não vai interferir psicologicamente no homem, ninguém vai perder a sua masculinidade ou vai deixar de ser mais homem porque fez o exame de toque. Não interfere nas pregas retais, não tem nada a ver. É um exame ultra rápido, indolor e importante, porque 15% dos tumores, até 15% dos tumores, são diagnosticados através do toque retal. Né? Então, a gente tem que jogar aberto. De verdade, eu acho que essa é a melhor saída. A gente não pode também obrigar ninguém a fazer toque. Eu prefiro que o homem venha ao meu consultório e a gente bata esse papo e ele entenda que se ele não fizer toque, ele está abrindo mão de 15% de chance de diagnóstico precoce, do que ele não vir de jeito nenhum. Porque ainda assim eu tenho algumas outras armas que eu posso usar que não vai ser o 100%, mas vai ser o melhor possível para aquele homem. A gente tem que respeitar essas individualidades. Né? Lógico que a gente tem que tentar quebrar esse tabu, porque realmente é um tabu. Não tem muito sentido. Mas tem gente que tem uma resistência, né? Tem um bloqueio em fazer isso. Ainda assim, é melhor vir ao consultório e não fazer o toque do que não vir. Perfeito. Vou arrematar com uma outra rápida aqui, doutor Marcelo, dessas mais objetivas, da Catarine Gomes, perguntando se existe chance de uma hiperplasia prostática benigna virar maligna. Se quiser explicar o que é esse termo, Caio, já tem uma reservada para você também, viu? Bom, a próstata, ela tem basicamente 3 doenças. Né? Então, eu acho que é importante a gente explicar o que é a próstata, né? Antes de qualquer coisa. A próstata é uma glândula. Né? Assim como a tireoide, assim como o pâncreas, o objetivo da próstata é produzir secreção. E que secreção que a próstata produz? 50% daquilo que a gente ejacula é produzido na próstata. Sem próstata, a gente não conseguiria engravidar por vias naturais. Né? Então, o líquido seminal, que contém uma série de substâncias que vão nutrir os espermatozoides, vão carregar os espermatozoides até que ele chegue ao óvulo, boa parte dessas secreções é produzida na próstata. Depois dos 40 anos de idade, a próstata começa a crescer. Em todos os homens. Em alguns cresce mais, em outros cresce menos. E isso a gente chama de HPB, hiperplasia prostática benigna. HPB é, na grande maioria das vezes, o problema que causa sintomas urinários. Então, aqueles homens que têm dificuldade para urinar, acordam durante a noite, vão no banheiro com uma frequência muito grande, o jato da urina fica mais fraquinho, não consegue esvaziar bem a bexiga. Esses homens, na maioria das vezes, não têm câncer, ou até podem ter câncer, mas o sintoma não é causado pelo câncer, o sintoma é causado por HPB. Uma outra doença da próstata é a infecção, a prostatite. E a terceira doença da próstata mais comum é o câncer de próstata. Mas eu faço uma analogia só para as pessoas entenderem que é como o olho. Né? No olho, eu uso óculos porque tenho miopia. Tem gente que tem glaucoma. E tem gente que tem catarata. Catarata não dá glaucoma, glaucoma não dá miopia, uma não leva a outra. Na próstata é igual. HPB se desenvolve numa zona específica da próstata, que chama zona de transição.
Câncer geralmente se desenvolve numa outra zona da próstata que chama zona periférica. Então, HPB não dá câncer, câncer não dá HPB, mas as duas eventualmente podem coexistir concomitantemente. Perfeito, ótimo. Bom, gente, em clima de Copa, eu não vou poder deixar passar essa pergunta deste perfil do Tafael. Né? Faltou um R aqui, mas está super perto. Então, vamos lá. Amanhã tem um jogo, já está dando sorte para a gente. Ele fala, parabéns pela iniciativa da equipe da Lips, parabéns aos doutores pela abordagem e orientações com maestria. Esse tema precisa ser esclarecido frequentemente para esse tabu ser quebrado com urgência. Estou 100% de acordo. Bom, Caio, vamos lá para você então, né? Eu tinha prometido. A Josele Schroeder, ela falou, como que a gente pode agir para ajudar um homem que está na fase de negação do diagnóstico? Como que a gente consegue avançar isso? Eu acho que tem até um pouco a ver com o que a gente vinha falando isso, né? De como mudar esse cenário. Bom, eu acho que assim, primeiro, eu acho que nós vivemos negações distintas em momentos diferentes, tá? E essa palavra negação hoje ela tem sido um pouco utilizada, na verdade tem sido bastante utilizada, mas assim de uma maneira meio indiscriminada, né? O que é essa negação? Na verdade eu não tenho estrutura emocional para entrar em contato com essa questão agora. A negação ela precisa de tempo, né? Ou seja, a pessoa precisa de tempo para dar conta do que está acontecendo. E um outro ponto que é muito importante, que é o que a gente também está fazendo aqui, é uma informação de qualidade. Porque quanto menos a pessoa conhece, mais fantasias e medos ela tem, né? Então, parte de uma preparação psicológica é o bom entendimento que aquela pessoa tem sobre o que realmente ela está vivenciando. Outro ponto, por exemplo, para ajudar a levar o homem no médico, né? Que é uma coisa muito difícil. E aí eu acho que muitas esposas, filhas, filhos, todo mundo aí tenta se mobilizar, né? Primeiro também, gente, é levando um pouco de dados de realidade para esse paciente. Por exemplo, olha, você está vendo que você está demorando para urinar, você está fazendo pouquinho xixi. Olha só, isso daqui apareceu um sangue na urina, alguma coisa que eles observaram em algum momento, viu que aquele paciente está com algum incômodo, né? Porque parte da adesão também é o quanto que ele participa da realidade. Porque, por exemplo, uma das coisas que eu acho super interessante até da gente falar aqui, e o doutor Marcelo até pode complementar muito melhor, a gente também socialmente ignora algumas coisas, né? Por exemplo, pessoas idosas, homens idosos, eles teriam, um hábito diferente, né? Sei lá, de urinar diferente, um escape de urina. A gente vai ignorando isso, né? E a pessoa, porque ela é velha. Olha que interessante. Porque a gente parte do princípio de que alguém que envelhece vai ter algum problema. E não necessariamente. Às vezes um diagnóstico vem tarde por conta disso, né? Então, por exemplo, pessoas trans, né? Então, pessoas que têm pênis, né? A gente ignora, né? Mulheres trans, a gente também é uma população que é ignorada e que às vezes chega com um diagnóstico avançado. Então, a parte de ajudar numa negação efetivamente é a gente participar aquele sujeito da realidade, aos poucos, no tempo dele. Claro que assim, né? Não dá para a gente dar tanto tempo assim para essa pessoa, mas é muito difícil para qualquer pessoa no planeta, no mundo, para qualquer doença, introjetar a ideia de que você perdeu aquilo que te torna uma pessoa preciosa. O que é isso? É ter saúde. Esse é o primeiro luto que uma pessoa que descobre que tem uma doença começa a fazer. Porque quando eu tenho saúde, eu posso ser o que eu quiser e fazer o que eu quiser. Eu posso ir e vir. A partir do momento que eu sou diagnosticado por alguma coisa, existe um ponto da realidade da minha vida que está dizendo o seguinte: agora você não pode mais. Agora você vai ter que pausar a sua vida para fazer um tratamento que você não gostaria de fazer. Tá? Então essas coisas são muito difíceis, porque não é fácil ficar doente. A gente colocar na nossa cabeça, entender e digerir essa informação de que daqui para frente eu vou depender de um médico, eu vou depender de uma quimioterapia, eu vou depender de pessoas, às vezes, que se eu ficar mais enfraquecido, se eu tiver algum problema, uma náusea, alguém que vai ter que dirigir para mim, alguém que vai ter que cozinhar para mim. Eu vou ter que parar o meu trabalho a depender do trabalho que eu tenho. Então, são muitas mortes emocionais com as quais a pessoa tem que lidar, né? Que não é só, que eu digo, mortes de hábitos, de costumes, de coisas do dia a dia. Se eu perguntar para qualquer pessoa aqui, quem gostaria de parar de fazer as atividades que faz hoje? Do nada, do dia para a noite? Ninguém, né? Então, essa negação, ela é um processo natural e é o primeiro processo que faz o sujeito entrar em contato com
a situação de adoecimento até chegar na aceitação, que é um processo, né? Perfeito, muito relevante, muito legal mesmo essa sua fala, Caio. Doutor Marcelo, e acho que uma das coisas que também pegam aí, claro, é a vida sexual. Depois eu queria ouvir o Caio também, mas eu queria ouvir o doutor Marcelo. Do que a gente pode dizer para quem convive com esse medo? Como é que está, por exemplo, o tratamento hoje em dia? Esse é um medo em que pé que ele está, né, para a gente entender isso aí. Depois a gente vai com o Caio para discutir talvez um pouco dessa coisa da masculinidade, da virilidade também, né, Caio? Não, eu acho que tem a ver também com esses medos que o Caio estava comentando, dessas negações. Porque acho que um outro tabu que existe é o fato de que, ao se ser diagnosticado com câncer de próstata, esse homem está sentenciado a ter disfunção erétil, a ficar impotente, ou a ter incontinência urinária, a ter perdas de urina. E isso é algo que realmente a gente precisa cortar pela raiz, porque isso deixou de ser uma verdade já há muito tempo, se é que em algum momento foi uma verdade. Eu costumo dizer que quando um urologista, um oncologista, um especialista ouve câncer de próstata, é como se alguma outra pessoa estivesse ouvindo falar cachorro. Porque quando fala cachorro, você pode estar pensando num pitbull, e o Caio pode estar pensando num poodle toy. É tudo cachorro. Mas a gente não trata cachorro pitbull igual a gente trata cachorro poodle toy. Um dorme na cama com a gente, lambe o nosso rosto e tá tudo bem, e o outro que a gente bobear arranca fora nosso dedo. E câncer de próstata é a mesma coisa. E ele tem todas as raças aí de cachorro, num leque enorme de tipos de câncer de próstata, de agressividades de câncer de próstata. De modo que cânceres de próstata localizados, aqueles diagnosticados enquanto ainda estão restritos à próstata, e que a gente chama de baixo risco ou muito baixo risco, isso depende de algumas características que talvez não compense a gente entrar em detalhes, mas esses tumores são aqueles que a gente pode chamar de indolentes. São aqueles cânceres em que o homem morre com ele e não dele. E aí, muitas vezes, os tratamentos ativos, cirurgia, radioterapia, hormonioterapia, quimioterapia, trazem mais malefício do que a própria doença. Então, hoje em dia, existe um tipo de tratamento que a gente denomina vigilância ativa. Vigilância ativa é um protocolo de segmento desses homens que têm o câncer de próstata tipo poodle toy, que eventualmente não vão ter nenhuma consequência da doença. E a gente vai acompanhando esse homem com exames periódicos, biópsias periódicas, e esse homem, se ele tolerar psicologicamente o peso, né, o fardo de conviver com o fato de que ele tem um câncer, mas que ele não precisa tratar ativamente o câncer, ele pode só acompanhar, ele não vai ter nenhum tipo de interferência na vida sexual, na ereção, nem na vida urinária, nem na saúde urinária. Né? Para outros tumores, já um pouquinho com um potencial de agressividade um pouquinho maior, mas ainda restritos à próstata, hoje em dia a gente tem a cirurgia que, com um avanço técnico e tecnológico, ou seja, o cirurgião melhorou e os aparelhos que a gente tem disponíveis, como por exemplo a cirurgia robótica, trouxeram resultados melhores, fazendo com que a gente consegue preservar tanto a continência, a capacidade de conter urina, quanto a função sexual numa boa parcela desses homens. Tá? Então, lógico, se é uma doença muito agressiva, às vezes a gente tem que sacrificar os nervos que provocam ereção. Próstata, teoricamente, não tem nada a ver com a ereção. Né? Também é algo que se confunde muito. Próstata não tem a ver com a ereção propriamente dita. A próstata ela tem mais ou menos o tamanho de uma noz e os nervos que vão gerar a ereção, que vão provocar a ereção, eles tangenciam a próstata. Então, no momento em que a gente vai retirar a próstata, eventualmente esses nervinhos podem ser lesionados. Ou, eventualmente, eles podem estar infiltrados pelo tumor. Então, se houver infiltração pelo tumor, para a gente poder trazer cura, a gente tem que retirar esses nervos propositadamente. Eventualmente, também numa cirurgia em que a gente tem que preservar os nervos, por características daquele homem, idade muito avançada, tabagismo, hipertensão, diabetes, esses nervos já não funcionam tão bem. E aí
a agressão, entre aspas, causada pela cirurgia, contribui para que haja uma piora da função erétil. Mas ainda assim, né, eu acho que a mensagem importante é que a gente sempre consegue dar um jeito, né? Se eventualmente essa porcentagem pequena de homens desenvolver, por exemplo, função erétil, ficarem impotentes, existem remédios por boca, existem injeções. A ideia parece um pouco medieval, mas até o advento dessas drogas orais, há 20 anos atrás, era o que tinha disponível e ainda continua sendo uma opção para alguns casos. E existe a possibilidade de prótese peniana. Assim como a mulher põe prótese de silicone, o homem também pode colocar uma prótese peniana que vai mimetizar uma ereção. Então, de novo, o diagnóstico não é uma sentença que o homem vai ter, e caso ele venha a ter, tem uma gama de opções para a gente tratar e ajudar esse homem. Legal, e né, só antes de passar a bola para o Caio, naquilo que a gente tem 2 pontos rápidos aí para a gente discutir estigma, eventualmente, eu acho que não é para agora, mas inclusive o estigma sobre a cronificação de alguns tipos de câncer, isso que você falou, né, o estigma em cima disso às vezes atrapalha poder discutir, por exemplo, a vigilância ativa, e o estigma faz a gente parar no tempo, né, a pessoa ela fica com esses preconceitos, essa discriminação e acaba perdendo tudo isso que o Dr. Marcelo falou e que está aí para a gente pesquisar, a gente consegue achar esse tipo de informação, acaba perdendo a oportunidade quando a gente simplesmente fecha os olhos para isso. Agora sim, Caio, vamos lá. Eu queria falar um pouco com você ainda sobre isso, né, da vida sexual, mas sobre esse olhar da masculinidade, da virilidade, quanto que isso acaba, vamos dizendo, trazendo uma sobrecarga para esse debate, né? Além, claro, do que você quiser abordar nesse assunto. Bom, quanto à questão da sexualidade, da masculinidade, eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente perceber que ato sexual é muito diferente de sexualidade. O que eu quero dizer com isso? Sexualidade é identidade. Para alguns homens, perder a possibilidade de ter uma ereção, né, diz muito respeito à personalidade deles. Então, isso precisa, sim, de acompanhamento psicológico. Porque, assim, a ereção diz muito mais do que um ato sexual em si. Diz muito sobre quem ele é de verdade, né? Então, isso é independente da idade, tá? Porque, assim, a gente também fala muito disso para pacientes jovens, como se pessoas idosas, por exemplo, ficassem isentas da possibilidade de fazer sexo, né? Que é um grande tabu também, né? Então, assim, se você tem câncer, se você tem mais de 60 anos, nossa, parece que você foi tirado da sociedade com a possibilidade de ter um desejo sexual. E é mentira. Você é uma pessoa que vai ser desejada e desejante até o final da sua vida, né? Isso é um grande tabu. E é uma coisa que eu vejo muito no consultório, né? Que assim, a gente também foi criado nessa masculinidade para também ter a ideia de que sexo é apenas penetração, o que não é uma grande verdade, tá? Então, assim, muitas vezes o paciente, na época de reabilitação, quando ele está fazendo os tratamentos, ou está se adaptando, por exemplo, como o doutor acabou de falar, a uma prótese peniana, ele precisa redescobrir o corpo dele. Ele precisa ver as potencialidades do corpo dele. Porque antes ele não precisava de remédio, ele não precisava de injeção, ele não precisava. E agora ele vai ter que passar a precisar. E isso é todo um trabalho que é feito em prol da personalidade desse paciente, daquilo que ele tinha constituído do que era uma vida sexual, porque vida sexual, gente, é igual identidade, né? Cada um tem a sua, o seu modo. Um casal constitui uma vida sexual muito individual. Ninguém faz sexo do mesmo jeito, né? A gente parte do princípio, quando fala de sexualidade, de que é só ato sexual. Mas, na verdade, tudo que é criado entre um casal vai muito além da penetração em si. Então, tem casais que precisam ter o toque, precisam ter a conversa, precisam ter uma série de outras coisas que o homem, quando descobre que tem essa doença, que ele tem que fazer um procedimento, muitas vezes, ele se destitui de tudo aquilo que era a vida dele sexual, que não implicava necessariamente no ato da penetração. Então, quando a gente fala disso, a gente tem que ver qual é a qualidade da vida sexual desse paciente. E o que eu quero dizer qualidade de vida sexual? Porque se vocês forem parar para pensar, todo questionário de qualidade de vida, todos os estudos sobre qualidade de vida falam também sobre qualidade de vida sexual. Então, como que a gente tem manejado isso com os nossos pacientes? Então, não é só a masculinidade do ponto de vista social, mas muito do tratamento, tanto do médico como da equipe multi, tem que olhar como que era essa vida sexual do paciente no passado,
né? Ou seja, antes da doença, para reabilitar ele durante o tratamento e no pós-tratamento. Que o pós-tratamento também é um outro momento. Muitos pacientes têm medo, às vezes, da doença voltar, de ter metástase. Então, esses medos são tão intensos que eles não recuperam a vida antes. Por isso que o acompanhamento psicológico tem que ser até depois do tratamento. Ótimo, legal. Bom, fazer um adendo aqui rápido de uma pergunta do Antônio. Ele pergunta, doutor Marcelo, se existe algum procedimento higiênico para se fazer antes do exame da próstata. Legal. Não precisa. Não tem nenhum procedimento específico, não é necessário fazer nenhum tipo de lavagem intestinal, como se faz no exame da colonoscopia, por exemplo. Lógico, uma higiene simples, básica, já é mais do que o suficiente. Nenhum tipo de preparo de dieta ou qualquer coisa assim. Perfeito. Já arremato com outra aqui. Essa é minha. Se o câncer de próstata ele tem um fator significativo hereditário, um fator hereditário significativo, na verdade, e quanto que isso pode interferir no diagnóstico? Pro bem e pro mal, né? Às vezes a pessoa fica mais atenta, ou por outro lado, às vezes ela nega. Como é que você encara? Como é que acaba isso acontecendo no seu consultório, Marcelo? Tem. Como a gente comentou, esse é um dos fatores de risco bem estabelecidos para câncer de próstata. Né? Existem algumas mutações, né? Algumas alterações familiares que podem ser dadas por membros dessa família, que fazem com que o risco, a chance de um indivíduo desenvolver o câncer de próstata seja maior. Tá? A gente ainda está aprendendo bastante sobre isso, né? Então não tem, pelos guidelines, pelas diretrizes, nenhuma orientação para que a gente faça investigações genéticas nessa população. Mas a gente sabe, por exemplo, que homens que desenvolvem câncer de próstata numa idade muito precoce, ou homens que têm uma doença muito agressiva, já metastáticas ainda jovens, talvez valha a pena estudar melhor esses homens e ficar mais atento aos seus familiares, porque, como foi dito, o risco é quase duas vezes e meia maior na população que tem ou pai ou irmãos com o diagnóstico do câncer de próstata. Então, esse é o radar que tem que ficar aí atento. Não muda nada, na verdade, no nosso screening, mas talvez a gente seja menos permissivo com pequenas alterações, ou seja, homens que tenham esse fator de risco, às vezes uma pequena alteração no PSA, um discreto toque retal alterado, já possa suscitar os passos seguintes da investigação, em medida que para outros homens que não têm esse fator de risco, às vezes a gente possa ser um pouquinho mais condescendente e fazer um acompanhamento um pouquinho mais frouxo, vamos chamar assim. Perfeito. E aí, Caio, como que às vezes a pessoa ela lida com essa esse histórico, né? Quanto esse histórico familiar pode interferir ali até na cabeça dela? Tem essa pessoa que fica mais, vamos dizer, entre aspas, mais ligada demais com a saúde, ou aquela outra que acaba ficando de menos? Como é que fica isso? Então, na psicologia a gente fala muito disso, né? De que todos nós, a gente tem uma carga, né? Vamos dizer assim, um arquivo emocional que a gente carrega com a gente para dar significado para aquilo que acontece na vida, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa descobre o câncer, ela nunca vem com o psiquismo dela esvaziado de câncer, né? Ou ela viu numa série, ou ela viu na TV, ou ela viveu com alguém na família, né? E aí a gente fala do grande câncer, eu não estou falando só do câncer de próstata, né? Mas assim, por exemplo, todas as pessoas, elas trazem consigo alguma bagagem. E muitas vezes o grande erro que a gente tem, e aí eu falo até de adesão ao tratamento, é às vezes não entender um pouco daquilo que o paciente tem de repertório de doença oncológica. Quando a gente faz uma avaliação psicológica desse paciente, uma das primeiras perguntas é: o que você sabe sobre o câncer? Você conhece alguém que teve câncer? E aí a pessoa ela te conta uma história que muitas vezes ela não está falando da história dessa pessoa que ela está contando, mas ela está contando a história dela mesma. Então, por exemplo, ela fala assim: ah, não, porque, nossa, tive 2 tios, os 2 morreram, né? Como que vem esse impacto para essa pessoa? Porque ela dá um significado e ela pode ter um medo exacerbado de morrer porque 2 tios faleceram. Ou senão ela vem com um histórico muito bom, porque isso existe também, né? Ah, não, tive 2 pessoas que curaram, nossa, deu super certo para mim, tá tudo bem, eu vou conseguir. Então são visões diferentes. Mas é muito importante que a gente entenda isso. Por quê?
Porque muitas vezes a gente já vê o paciente deprimindo antes de saber das possibilidades de tratamento dele. E aí entra uma outra questão que eu falo muito para os meus amigos, né, para os meus pacientes. Nenhum tratamento médico, comprimido, quimioterapia, o que for, é feito para uma máquina. É sempre feito para uma pessoa. Então, aquela pessoa ela só vai aderir ao tratamento, ela só vai fazer tudo direitinho se aquilo fizer sentido para ela. Por isso que é tão importante a gente entender minimamente essa história desse paciente e fazer um contato multidisciplinar, né, para que a gente consiga prestar um atendimento adequado para esse paciente, até para que ele consiga aderir melhor, né? Ou seja, a adesão ela só existe se tem muitas pessoas envolvidas no processo. A gente é uma orquestra, né? Então o médico está lá, né, com a batuta ali fazendo, na verdade, sendo maestro ali, a equipe multi aqui, a própria família tem que estar implicada nesse contato também, para que a gente veja um paciente ter um desfecho bem bacana, né? E conseguindo aderir bem também. Então, essas questões são muito importantes, né? Perfeito, gente. E aí, eu acho que é legal a gente falar um pouco do entorno, né? E aí tem uma coisa que até se aparece assim, que é isso, o impacto na saúde mental, ela vai do paciente à família. E a gente disse antes, né, muitas vezes, especialmente as mulheres, que às vezes se tornam cuidadoras, né? Qual o impacto do diagnóstico para essa rede que suporta o paciente? Caio, depois do Caio, o doutor Marcelo pode emendar já também com as suas visões. Então, gente, é um impacto muito grande. Eu gosto muito da seguinte frase: quando uma pessoa que eu amo tem câncer, eu também tenho. Dá conta de ver aquela pessoa que ela ama doente, né? Então, por exemplo, a família inteira, quando a gente fala dessa mulher que leva esse homem para fazer o tratamento médico e tudo mais, ela não está levando só o marido dela, ela está levando parte da história dela. Então, esse cara, ele é meu melhor amigo, ele é meu marido, ele é pai dos meus filhos. Olha quanta gente tem numa só, né? Não é só o marido que está lá. Então, essa pessoa que ela está levando ali todos os dias não é um paciente, é paciente para a gente. Mas e todo o significado que esse paciente tem para a família? Então, a família ela precisa ser envolvida nos cuidados, mas ela também não pode ser sufocadora a ponto de tirar a autonomia do paciente, porque ele tem que ter escolha. Então, essa mediação ela é muito importante, porque sim, a família é afetada invariavelmente. Então, a gente tem que trabalhar a família para ela virar um bom suporte, né? E ser um bom suporte significa que em muitos momentos a família vai ser paciente. Muito legal, eu concordo plenamente. Caio expôs e falou muito bem. E é algo que muitas vezes a gente deixa um pouquinho de lado, né? Erroneamente, mas é algo que merece uma atenção grande. O câncer de próstata tem várias fases, né? Como a gente falou, o urologista lida muito com aquela fase inicial, com a doença localizada, com a cirurgia, né? E aí o sofrimento da família é um. E é um sofrimento diferente daquele vivenciado pela família que tem um paciente com uma doença mais avançada, que está mais debilitado, que está acamado, que eventualmente está em cuidados paliativos, que já tem uma doença incurável. Então, eu acho que o leque de sofrimentos possíveis daqueles que amam o paciente que está com câncer, ele é amplo e ele varia no decorrer da história desse paciente. É muito legal a gente ver mulheres, né, parceiras, hoje em dia até parceiros também, de homens diagnosticados com câncer de próstata, e dão um baita suporte, que apoiam, que ajudam na recuperação sexual, na recuperação urinária, aquela questão do dia a dia de um pós-operatório, de uma cirurgia, que vai ser um período curto, muitas vezes é algo temporário, e eles sabem que é temporário, mas merece uma atenção. É diferente de alguns outros casais que têm mais uma privacidade maior entre cada elemento daquele casal e não compartilham tanto assim coisas, a situação fica um pouco mais delicada, e aí a gente começa a ter questões sexuais relacionadas, não a parte mecânica, vamos chamar assim, a condição do homem ter ereção, e sim a parte psicológica influenciando muito na parte sexual, como o Caio já mencionou anteriormente.
E na outra ponta tem tudo aquilo que foi mencionado, daquela situação mais delicada, às vezes até de fim de vida, né? E o apoio familiar, a união da família, da parceira também é muito legal para poder conduzir da melhor forma possível esses momentos, muitas vezes, difíceis. A gente tem que lembrar que o que a gente está buscando é trazer qualidade de vida para o paciente e também para a sua família. Então, acho que a gente tem que envolver todas essas pecinhas desse baita quebra-cabeça para poder achar a melhor solução, que muitas vezes não é igual para cada paciente. Cada um vai ter a sua peculiaridade, e é o bonito da medicina. Perfeito, gente. Bom, o tempo passa, o tempo voa. Eu não queria deixar esses últimos minutos que a gente tem aqui, gente, para vocês poderem também, vocês dois, fazerem as considerações finais de vocês, antes da gente se despedir aqui. Então, se quiser, doutor Marcelo, começar aí, eu vou tomar uma única liberdade, se me permitir, de perguntar para você também, no meio dessa sua consideração final, se você puder falar um pouco para a gente o quanto que a saúde mental que a gente tem discutido aqui pode contribuir para o tratamento ali da doença em si, às vezes para adesão, como é que funciona isso? Mas, por favor, as considerações são suas, eu que me meti aqui. Acho super, super importante. De novo, eu costumo dizer que tem um ditado que fala que você não escolhe as cartas do jogo, né? As cartas vêm na sua mão e você tem que dar um jeito de ganhar aquela mão, né? Às vezes você já vem com a canastra real e chega batida, e às vezes a sua mão não está tão legal e você vai ali comprar o lixão, comprar a carta até conseguir fazer um jogo bom. E na vida é mais ou menos assim, né? Às vezes a gente recebe um diagnóstico difícil e dependendo da forma como a gente encara isso, a gente muitas vezes vai interferir no resultado de todo esse processo de tratamento. Então, eu acho que a saúde mental ela tem um papel fundamental, né? Ela tem um papel assim, primordial na condução dos casos, inclusive de pacientes diagnosticados com câncer de próstata. Mas só para finalizar, eu queria de novo reforçar a ideia de que câncer de próstata é uma doença extremamente comum, muitas vezes indolente, mas algumas vezes muito grave, tanto que é o segundo câncer que mais mata. E que por isso a gente precisa fazer diagnóstico precoce para poder conhecer o nosso inimigo. Conhecendo o nosso inimigo, a gente consegue escolher a melhor arma para lidar com ele. De novo, não toque retal é um tabu, não interfere na masculinidade, não traz dor, não traz nenhum tipo de consequência. E diagnóstico de câncer de próstata não é uma sentença para disfunção erétil, não é uma sentença para incontinência urinária. Então, quanto antes a gente puder descobrir o que está acontecendo, melhor vai ser o tratamento e com menos sequelas. Então, todos os homens a partir dos 45 anos, ou aqueles com fatores de risco, negros, histórico familiar, a partir dos 40 anos, procurem seu urologista anualmente, discutam prós e contras de se fazer esse screening. A gente, como Sociedade Brasileira de Urologia, sugere fortemente isso. E vamos encarar as coisas com mais naturalidade. Perfeito, muito legal. Caio, e você? O que a pessoa daqui, o pessoal que está acompanhando a gente não pode sair daqui sem ver, sem saber, né? Bom, na verdade, eu acho que assim, primeira coisa, né? Procure um psico-oncologista, tá? Por quê? Porque a gente sempre indica paciente oncológico para psicólogos generalistas. Hoje a gente já tem uma gama grande também da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia, uma gama importante aí de profissionais que trabalham e que entendem um pouco mais de oncologia, obviamente, né? Para conseguir tratar dessas demandas que são tão específicas, tá? E um outro ponto é que, assim, que eu acho que são duas coisas importantes de deixar claro. Todo tratamento médico, né, físico, ele também é subjetivo. Por quê? Porque ele é feito numa pessoa, sempre. A gente tem que levar isso em consideração. E eu, como grande partidário também, né, eu falo o seguinte, que é sempre muito importante que a gente chame as equipes corretas, né? Então, procure seu oncologista, procure seu urologista, procure uma equipe de cuidado paliativo quando for pertinente, porque é uma equipe muito importante, tá? E, claro, procurar esses profissionais especializados, porque isso sim vai poder ajudar num tratamento efetivo para a família e para o paciente. Tá ótimo. Bom,
Caio, doutor Marcelo, muito obrigado. Obrigado a vocês que estão acompanhando aqui a gente, né? E claro, que é importante dizer que a gente espera que isso tudo aqui que a gente discutiu vá para além do Novembro Azul, né? Inclusive, essa live, essa transmissão aqui vai ficar disponível para quem não acompanhou ela inteira. Depois você vai ter a oportunidade de ver isso, não perca, ficou muito boa a conversa. Eu mesmo vou voltar depois aqui para não deixar de perder nada mesmo. Então, vale super a pena, né? Porque a gente quer isso, a gente quer que por meio do Novembro Azul, claro, as pessoas alcancem esse tipo de informação o ano todo, né? Não é só no Novembro Azul que é para ir bater na porta do Caio e do Marcelo. Então, obrigado de novo por vocês, né, gente, por vocês estarem aqui com a gente. Até a próxima e agradeço muito a companhia. Tchau, tchau. Até mais.